Eu nunca imaginei que ainda fosse sentir alguma coisa por Sônia depois de tantos anos. A gente se amou cedo demais, errado demais, bonito demais, e rápido demais para que pudesse durar. Elas dizem que os primeiros amores deixam marcas. No meu caso, deixaram cicatrizes que nunca sararam completamente. E eu seguia com a vida, fingindo que era madura o suficiente para não olhar para trás. Mas o universo não costuma respeitar quem tenta enterrar o passado. Ele sempre acha um jeito de devolver o que você não resolveu. Naquela manhã, eu só queria comprar café e voltar para o meu apartamento abafado e silencioso. Era domingo, estava frio, e o céu tinha aquela cor de cinza que me lembra sempre que a vida não está interessada em impressionar. Eu estava na fila, distraída, quando ouvi uma risada. Não uma risada qualquer. A risada. A risada que eu ouvi pela primeira vez aos 17 anos, encostada em uma parede de concreto pintado de azul, quando Sônia me disse que eu era a pessoa mais teimosa que já tinha conhecido. E naquela época eu achei que teimosia era elogio. Meu corpo travou inteiro. Eu achei que estava tendo uma espécie de alucinação, dessas que a saudade cria só para te fazer sofrer. Mas aí a risada veio de novo. Baixa. Doce. Familiar. A risada que ela fazia quando tentava disfarçar nervosismo. Eu virei lentamente. E o mundo, que até então parecia normal, desabou em silêncio. Era ela. Sônia. De pé, a poucos metros de mim, segurando uma xícara fumegante de cappuccino, com o cabelo preso do jeito bagunçado que eu sempre amei, e aquele casaco marrom que parecia abraçar o corpo dela de um jeito que nenhuma roupa deveria ter permissão para fazer. Ela estava igual. E completamente diferente. Os anos tinham passado por ela com delicadeza. Havia linhas suaves ao redor dos olhos, como se o tempo tivesse lhe contado segredos ao pé do ouvido. Havia uma calma no olhar que eu nunca tinha visto antes. E havia outra coisa. Um anel. Na mão esquerda. Meu estômago despencou. Antes que eu pudesse fazer o que seria mais sensato, fugir, ela levantou os olhos e me viu. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi os olhos de Sônia me reconhecendo. É difícil descrever o que acontece quando o passado olha de volta para você. É como se o tempo parasse só para te obrigar a sentir tudo o que você jurou que tinha esquecido. O choque. A dor. O medo. O amor. Ele sempre está lá, escondido na dobra do peito, esperando uma brecha. Ela demorou alguns segundos para reagir. Mas quando reagiu, sorriu. Um sorriso que doeu. Paula. A minha garganta fechou. Eu tentei responder. Falhei. Apenas assenti. Ela deu alguns passos na minha direção, e eu pude sentir meu corpo inteiro entrar em alerta. Era ridículo. 10 anos tinham passado e ela ainda tinha o poder de bagunçar minha respiração como se fosse ontem. Meu Deus, ela disse, rindo de um jeito quase incrédulo. Eu não acredito que é você. E foi aí que percebi que ela não tinha mudado tanto assim. O jeito de falar, a entonação, o brilho no olhar quando estava nervosa. Era tudo Sônia. Minha Sônia. A Sônia que eu amei com uma força que hoje me assusta. Eu respirei fundo, tentando combinar calma com sanidade. Oi, Sônia. A minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Mais quebrada também. Ela sorriu de novo, aquele sorriso que fazia meu peito doer, e me puxou para um abraço. Eu não tive tempo de fugir. Ou talvez não tivesse vontade. O corpo dela tocou o meu, e por 3 segundos eu senti tudo voltar. O verão de 2010. As noites escondidas. As mãos tremendo. O medo dela. O meu também. Os beijos rápidos por trás da escola. O cheiro do cabelo dela quando me abraçava. O jeito como ela segurava a barra da blusa quando estava nervosa. O som da respiração dela quando dizia que me amava, mas que não podia viver aquilo. Era muita coisa para um abraço de 3 segundos. Quando ela se afastou, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Você está igual, ela disse, ainda sorrindo. Você também, menti. Porque ela estava linda. Linda de um jeito maduro, distante, inalcançável. Faz quanto tempo? Ela perguntou. 10 anos. 10 anos, ela repetiu, como se mastigasse a informação. Parece que foi ontem. Algumas coisas parecem, respondi, baixinho. Ela olhou para mim por alguns segundos longos. Um olhar cheio de perguntas que ela não teve coragem de fazer. E cheio de respostas que eu não tinha coragem de ouvir. Eu, sinto muito por não ter te procurado, ela murmurou. Na época, eu não sabia lidar com nada. Era a primeira vez que ela falava isso em voz alta. Nem quando éramos jovens ela admitia. Eu respirei fundo. Você não me devia nada, Sônia. Acho que devo, sim.
Antes que eu pudesse responder, alguém chamou o nome dela ao fundo. Uma mulher. Morena. Elegante. Carregando sacolas de supermercado e um sorriso suave. Amor, você deixou a carteira cair no carro. Ela parou quando me viu. E eu entendi tudo antes mesmo de Sônia abrir a boca. Ela estava noiva. Ou casada. Ou quase casada. Algum grau de compromisso que envolvia um anel e uma mulher que a chamava de amor. Meu coração deu um salto tão forte que precisei me segurar no balcão. Sônia engoliu seco. Paula, essa é Helena. Oi, eu disse, forçando um sorriso. Prazer. Helena sorriu de volta, educada, observadora. Sônia parecia nervosa. Muito mais do que deveria ser ao reencontrar uma amiga antiga. Nós, estudamos juntas, Sônia completou. Helena assentiu, ainda sorrindo. Que coincidência boa. Coincidência boa. Se ela soubesse. E vocês? Perguntei, por educação, mas sem querer saber a resposta. Sônia olhou para Helena. Helena olhou para Sônia. E então Helena estendeu a mão, mostrando o anel. Vamos nos casar no mês que vem. Mês que vem. Daqui a pouco. Perto demais. Tarde demais. Eu senti alguma coisa dentro de mim quebrar com um estrondo silencioso. Parabéns, consegui dizer. Sônia sorriu, mas era um sorriso estranho. Tenso. Quase, triste. Helena recebeu uma ligação e se afastou um pouco para atender. Foi o suficiente para eu respirar de verdade. Você vai se casar, eu disse, sem conseguir esconder a surpresa amarga. Vou, respondeu, mas sua voz não tinha firmeza. Parabéns. Obrigada. Nos encaramos. Duas mulheres que se conheciam melhor do que deveriam, fingindo que eram estranhas. Foi Sônia quem cortou o silêncio. Eu queria conversar com você. Sozinha. Para quê? Perguntei. Ela hesitou. Porque ainda tem coisas que eu nunca te disse. Meu peito queimou. Sônia, por favor, ela cortou, com a voz falhando. Só uma conversa. Antes do casamento. Só isso. Eu sabia que aceitar seria burrice. Mas recusar, doía mais. Tudo bem, murmurei. Só uma conversa. Ela sorriu. Triste. Aliviada. Nervosa. Helena voltou. Sônia se afastou de mim como se tivesse sido pega em um momento íntimo que não deveria ter acontecido. Vamos? Helena perguntou, tocando o braço dela. Vamos, Sônia respondeu. Antes de ir, ela olhou para mim uma última vez. E nesse olhar, eu li tudo. Arrependimento, saudade, culpa, carinho, abandono, curiosidade, medo. E algo que parecia tão errado quanto verdadeiro. Ela ainda sentia alguma coisa por mim. Algo que não deveria existir. Algo que ela escolhera enterrar. Algo que estava voltando, justo agora, quando ela estava prestes a casar. Fiquei ali parada, segurando meu próprio coração com as mãos, enquanto via Sônia ir embora com outra mulher. A mulher que ela havia escolhido para compartilhar a vida. E no fundo da minha alma, eu sabia. Esse reencontro não era coincidência. Era aviso. Era início. De quê? Eu ainda não sabia. Mas algo me dizia que a conversa que ela queria antes do casamento teria o poder de reabrir feridas que levei 10 anos tentando fechar. E eu não tinha certeza se estava pronta para sangrar tudo de novo. Eu achei que o reencontro no café fosse me destruir por alguns dias e depois virar só mais uma lembrança amarga. Mas não virou. Pelo contrário. Parece que ver Sônia depois de 10 anos acordou dentro de mim todas as coisas que eu passei uma década enterrando. Eu não dormi aquela noite. Deitei no sofá, olhando para o teto como se ele tivesse respostas. Cada respiração que eu dava trazia o cheiro dela de volta. Cada piscada trazia o rosto dela sorrindo do mesmo jeito de anos atrás. Cada silêncio trazia o nome dela na minha mente. Eu tinha tentado seguir, tentei de verdade. Mas agora, depois de vê-la, descobri que meu coração não tinha se movido 1 centímetro do lugar onde ela o deixou. No dia seguinte, às 8h20 da manhã, meu celular vibrou. Sônia, você pode hoje? Eu fiquei imóvel. A mensagem brilhava como um convite para o passado, ou para o desastre. Ou os dois. Eu respirei fundo antes de responder. Eu posso. Ela digitou quase instantaneamente. Sônia, 7 da noite. No lugar de sempre. Meu peito apertou. O lugar de sempre. Ela lembrava. Depois de 10 anos, ela lembrava. Choveu o dia inteiro. O tipo de chuva fina que parece acompanhar quem está prestes a cometer um erro. Saí de casa às 6h50 e caminhei até o parque onde, na nossa adolescência, costumávamos fugir para ficar juntas. Tinha um banco escondido entre árvores grandes, nosso lugar secreto,
nosso refúgio, nosso mundo privado. E foi ali que ela pediu para me encontrar. Quando me aproximei, vi a silhueta dela sentada no banco. Seu guarda-chuva apoiado na perna. O cabelo preso de um jeito descuidado. E as mãos unidas, como se ela estivesse tentando segurar algo que escorregava entre os dedos. Me aproximei devagar. Tão devagar que parecia que eu tinha medo que o ar ao redor dela me queimasse. Oi, eu disse. Ela levantou os olhos. E naquele olhar, havia tudo. Tudo que nunca deveria estar ali. Tudo que eu temi que estivesse. Tudo que eu secretamente desejava que ainda existisse. Oi, Paula, ela respondeu. Sentei ao lado dela. Mas deixei um espaço pequeno, quase simbólico, como se o mundo estivesse me pedindo distância. Mas não demais. A chuva fazia barulho leve nas folhas acima de nós. Era o mesmo som que ouvíamos quando tínhamos 17 anos e não sabíamos absolutamente nada da vida, a não ser que estávamos apaixonadas uma pela outra. Você veio, ela disse, olhando para suas mãos. Você pediu. Ela sorriu de canto, mas com tristeza. Eu pensei que você não viria. E por que eu não viria? Por quê? Ela suspirou. Porque eu estou noiva. A palavra ficou entre nós como uma pedra fria. Eu sei, respondi. Ela fechou os olhos. Só queria ouvir você dizer isso em voz alta, murmurou. Eu virei o rosto para ela. Por quê? Porque dói. Dói em quem? Perguntei. Em você, ou em mim? Ela hesitou. E então? Nos dois. Meu coração bateu tão forte que quase pude ouvir o som. Sônia respirou fundo e finalmente me olhou nos olhos. E quando ela fez isso, eu senti tudo voltar ao mesmo tempo. O amor, o medo, a saudade, a raiva, a ternura, a memória dos beijos escondidos. O primeiro eu te amo dito quase em silêncio. O abraço que parecia casa. A primeira briga. O último adeus. Paula, ela começou, com a voz baixa. Eu nunca deveria ter te deixado daquele jeito. Eu senti uma fisgada no peito. Não foi culpa sua, respondi. Foi, sim. Ela mordeu o lábio, um hábito antigo, e continuou. Eu era covarde. Você era jovem. Você também era, ela murmurou. Mas você nunca teve medo de sentir. Eu sorri triste. E você sempre teve. E ainda tenho, ela admitiu. Sônia abaixou a cabeça. A chuva pingava nas folhas, fazendo um som que parecia acompanhar a tristeza dela. Eu vou me casar, ela repetiu, mais para si mesma do que para mim. Eu sei. Você acha que isso é o certo? Ela perguntou de repente, levantando o rosto para mim. Eu engasguei. Por que está me perguntando isso? Por quê? Sua voz tremeu. Porque eu não sei mais o que é certo. Pausa longa. E eu precisava ver você antes de decidir. Meu coração caiu do meu corpo inteiro. Sônia, eu sei que é errado, ela disse rapidamente. Sei que é injusto. Sei que eu devia ter resolvido isso antes. Ela respirou. Mas quando te encontrei ontem, algo dentro de mim voltou. Eu fechei os olhos. Claro que voltou. Porque nunca tinha ido embora. E o que exatamente voltou? Perguntei, apenas para ouvir dela. Ela engoliu seco. Tudo. Tudo. Essa palavra entrou em mim como um golpe certeiro. O jeito que você olha para mim. Ela continuou. O jeito que fala o meu nome. O jeito que respira quando está nervosa. O jeito que eu nunca consegui amar ninguém, como amei você. Eu senti minhas mãos tremerem. Sônia, eu sei, ela sussurrou. Eu sei que eu devia ter seguido. Mas eu não segui. Ela sorriu pequeno, quebrado. Eu só fiquei parada. Pausa. E agora estou prestes a me casar sem ter resolvido a história mais importante da minha vida, você. As palavras dela me atravessaram. Você tem noção do que está dizendo? Perguntei. Ela assentiu. Tenho. Olhou fundo nos meus olhos. Eu amei você, Paula. Seu olhar tremeu. Eu amo você. Era isso. Pronto. Dito assim. No parque onde começamos. No lugar onde terminamos. E agora? Ela dizia que ainda me amava, noiva. Meu coração queria explodir. Mas aí ela fez algo que eu não esperava. Ela tocou a minha mão. Foi só isso. Um toque. Simples. Pequeno. Mas cheio do tipo de carinho que só existe entre duas pessoas que se amaram demais. E quando ela tocou, eu senti tudo. Senti os anos caindo como poeira. Senti as memórias se acendendo. Senti meu corpo reconhecer o toque como se estivesse esperando por ele. Senti meu coração perguntar se era real. Senti que eu ainda a amava. Com a mesma força absurda e incontrolável de quando éramos adolescentes. Eu não devia estar dizendo nada disso, ela murmurou.
Mas mentir para mim mesma sempre foi muito mais difícil do que mentir para o mundo. Eu apertei a mão dela. E agora? Perguntei. O que você quer que eu faça com isso? Ela olhou para mim, perdida, apaixonada e desesperada ao mesmo tempo. Nada. Respondeu. Eu só precisava te dizer a verdade antes que fosse tarde demais. Pausa. E precisava saber se você sentia algo também. Eu respirei fundo. Muito fundo. E então respondi a única coisa verdadeira. Eu nunca deixei de sentir. Ela piscou rápido, como quem tenta segurar lágrimas. Paula, não estou dizendo isso para te tirar do casamento. Completei, firme. Estou dizendo porque é a verdade. Pausa. Mas você precisa decidir o que vai fazer com a sua vida. Pausa. Não com a minha. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse tirado um peso enorme e colocado outro em seu lugar. Ela soltou minha mão devagar. Eu preciso pensar, disse, com a voz falhando. É claro. Mas posso te pedir uma coisa? Pode. Ela respirou fundo. Não vai embora ainda. Meu peito queimou. Eu não vou, respondi. Não hoje. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de luz. E naquele instante, por alguns momentos, nós éramos nós de novo. Sem casamento. Sem noiva. Sem passado quebrado. Sem futuro incerto. Só duas mulheres sentadas em um banco, debaixo de chuva, olhando uma para a outra como se fossem feitas da mesma tempestade. E talvez fossem. Quando ela se levantou para ir embora, eu fiquei observando. O jeito como ela andava. O jeito como prendia o cabelo. O jeito como olhava para trás antes de virar a esquina. Por um momento, tive a impressão de que ela queria voltar correndo. Mas ela não voltou. E quando a silhueta dela desapareceu, meu peito pareceu ruir silenciosamente. Ela tinha dito que me amava. 10 anos depois. À beira do casamento. Com outra mulher. Era amor. Era caos. Era tudo. E era perigoso. Porque agora? Agora eu sabia que o passado não tinha acabado. Agora eu sabia que ela ainda me carregava. E, pior, eu ainda carregava ela. E o que quer que viesse depois daquele reencontro? Não seria pequeno. Nem simples. Nem indolor. E definitivamente não seria o fim. Era só o começo. De quê? Eu ainda não sabia. Mas eu sentia, no fundo do meu peito, que alguma coisa muito grande estava prestes a acontecer. E que nenhuma de nós sairia dessa história inteira. Eu passei os dias seguintes tentando me convencer de que Sônia tinha exagerado, que o eu amo você dela era só resquício de memória, nostalgia, confusão pré-casamento, algo que se resolve com o tempo. Mas eu sabia que era mentira. Eu conhecia Sônia demais para acreditar em suavizações. Ela nunca foi do tipo que dramatiza. Na verdade, sempre foi o oposto, guardava tudo até doer. Então, se ela disse que ainda sentia, meu coração acreditou. Meu corpo acreditou. Minha memória inteira acreditou. O único que resistia era meu juízo, mas ele sempre foi a parte mais fraca de mim quando se tratava dela. Uma noite depois do reencontro, eu estava sentada no chão da sala, com a televisão ligada em algum noticiário que eu não estava prestando atenção. A chuva batia na janela, o tipo de chuva que parece que está lavando alguma coisa que ninguém pediu para limpar. Meu celular vibrou. E pela forma como vibrou, 2 vezes, pequenas pausas, eu já sabia que era ela. Sônia, posso ir até aí? Meu coração deu um salto tão alto que quase saiu pela boca. Eu demorei alguns minutos para responder. O suficiente para controlar o impacto. Pode. Mas antes que eu pudesse levantar do chão, você digitou outra mensagem. Sônia, não sei se devo. E aquela frase destruiu qualquer ilusão de paz que eu tinha construído nos últimos dias. Eu respondi a verdade. Se você não souber, então é porque precisa vir. O digitando apareceu várias vezes. Sumia. Voltava. Sumia de novo. Até chegar. Sônia, estou indo. Eu fechei os olhos e deixei o ar sair dos pulmões devagar, como se preparar pudesse amenizar algo. Mas não amenizou. A verdade é que eu estava tremendo. Ela chegou em menos de 20 minutos. Quando abriu a porta, parecia ter tomado chuva no caminho, mas não estava completamente molhada. Era como se o mundo tivesse decidido fazer companhia ao caos dela, e talvez ao meu também. Ela entrou devagar, como se invadisse um lugar sagrado. E quando nossos olhos se encontraram, foi como se 10 anos não tivessem passado. Era o mesmo olhar dela. O mesmo jeito de tentar esconder que estava nervosa. O mesmo jeito de colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha quando não sabia o que dizer. Oi, ela murmurou. Oi.
Ela ficou na porta por alguns segundos, como se estivesse esperando permissão para existir ali dentro. Entra, Sônia, eu disse, com a voz mais suave do mundo. Ela entrou. Por instinto, fui até a cozinha fazer café, como fazíamos quando éramos adolescentes, tentando nos aquecer depois de fugirmos de casa para ficar juntas por algumas horas. Mas quando voltei com 2 canecas, você estava parada na sala, olhando para uma foto antiga na prateleira. Uma foto que eu nem lembrava que tinha deixado ali, eu aos 17 anos, sorrindo de um jeito bobo, com o cabelo preso num coque mal feito. Você tocou a moldura com a ponta dos dedos. Você ainda sorria assim? Perguntou. Às vezes, respondi. Com quem? Com o mundo, quando ele deixa. Sônia riu fraco. Eu sinto falta desse sorriso. Meu peito queimou. Você ainda sabe como fazê-lo aparecer, respondi. Só não sei se ainda é sua função. Ela não respondeu. Apenas colocou a foto de volta no lugar. E foi aí que percebi um detalhe. Sônia estava tremendo. Senta, eu pedi, apontando para o sofá. Ela obedeceu. E eu me sentei ao lado, não longe, mas não perto o suficiente para ser perigoso. Você veio por quê? Perguntei, direto, mas com doçura. Ela respirou fundo. E quando falou, sua voz tremia o suficiente para partir qualquer coisa dentro de mim. Porque eu me sinto viva quando estou com você. Foi isso. Essa frase, dita com a verdade inteira, acabou comigo. E ao mesmo tempo, reacendeu tudo. Sônia, você está noiva. Eu sei, ela disse rápido, quase como um reflexo. E eu amo a Helena. Eu amo a vida que estou construindo. Eu amo a estabilidade, a calma, o futuro. Ela parou. Me olhou. E completou, com o coração sangrando nos olhos. Mas quando eu te vi, eu lembrei da única vez que eu fui eu mesma. E o mundo ficou pequeno. Eu não quero ser a pessoa que te tira do seu caminho, falei, com dor e verdade misturadas. Você não é isso, ela respondeu, firme. Então o que eu sou? Ela engoliu seco. Você é a parte da minha vida que eu nunca superei. E aí, pela primeira vez em 10 anos, eu chorei na frente dela. Lágrimas silenciosas, quentes, que caíam sem pedir permissão. Ela viu. E ficou abalada. Mas não tentou me abraçar. Sônia sempre soube que tocar alguém chorando é pedir permissão com o corpo. Eu não quero te machucar, ela disse baixinho. Então decide, Sônia, respondi. Decide o que você quer de mim. Não do passado. De mim. Agora. Ela fechou os olhos, como quem se prepara para dizer a verdade mais difícil da vida. E disse. Eu queria. Sua voz falhou. Que você tivesse voltado antes. Meu coração quebrou. Mas ela continuou. Eu queria que eu tivesse tido coragem na época. Eu também, sussurrei. Eu queria. Helena. Ela parou. Respirou. Eu queria ter vivido a minha vida com você desde o início. Ela disse, enfim. Mas eu não fiz isso. Pausa longa. E agora, eu não sei o que fazer. Eu respirei fundo. E perguntei a única coisa que importava. O que você sente quando olha para mim? Ela me encarou. E aí, pela primeira vez naquela noite, ela se aproximou. Devagar. Lentamente. Com medo, desejo, amor e culpa misturados. Então respondeu, tão baixinho que parecia vento. Eu sinto que nunca te esqueci. O ar sumiu. Eu senti tudo dentro de mim se rearrumar. Os anos, as memórias, os erros, o amor. Tudo voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Sônia aproximou a mão da minha. Não tocou, não atravessou limites, mas deixou a palma dela perto da minha, tão perto que eu podia sentir o calor. E sussurrou. Eu sinto que ainda te amo. Eu levei a mão ao rosto, tentando manter o controle. A respiração curta. O coração desgovernado. E o casamento? Perguntei. Ela olhou para baixo. Não sei. E ela? Eu amo ela também. Sônia respondeu com honestidade devastadora. De que jeito? De um jeito que me acalma. E eu? Ela levantou os olhos. De um jeito que me faz sentir. Meu peito queimou. Chorei. Ela também. E naquele silêncio pesado, intenso e romântico, ela fez o que eu mais temia. Eu não quero que isso acabe, sussurrou. E o que você quer que aconteça? Perguntei. Ela hesitou. Respirou. E disse. Eu quero que a gente tenha, pelo menos uma chance. Eu perdi o ar. Mas eu vou me casar em 3 semanas. Ela completou, esmagando qualquer esperança imediata. Ficamos em silêncio. Nossas mãos quase se tocando. Nossas respirações entrelaçadas. Nossos corações explodindo. E então ela fez algo inesperado.
Ela colocou a cabeça no meu ombro. Devagar. Leve. Pelo lado certo. Como se aquele lugar fosse dela. Como se nunca tivesse deixado de ser. Meu corpo inteiro tremeu. E ela disse, com a voz mais honesta que já ouvi: Paula, eu acho que, se eu não tivesse te perdido naquela época, eu nunca teria amado ninguém além de você. Eu respirei fundo, tentando conter o tremor. E respondi: eu acho que também. Sônia fechou os olhos. Eu também. E naquele instante, naquele sofá, naquele toque simples e permitido, havia algo que só nós entendíamos. Tudo que era nosso, ainda era. E o pior, ou melhor, é que isso ainda não era o fim. Era só o começo daquilo que viria depois. O amor. O conflito. A escolha. O impossível. E o inevitável. As semanas seguintes ao reencontro foram um território que não combinava com nenhuma lógica. Não era limbo. Não era passado. Não era futuro. Era um lugar onde duas pessoas que se amaram demais, se perderam demais e esperaram demais tentavam, pela primeira vez, respirar o mesmo ar sem medo. Sônia vinha me ver sempre que podia, e sempre tinha aquele jeito nervoso, aquele olhar que dizia mais do que as palavras que ela tentava organizar. E eu tentava ser forte. Tentava não esperar nada. Tentava não criar esperança onde não havia promessa. Mas toda vez que ela dizia oi, meu coração vivia o tipo de alegria que só existe quando a alma reconhece o próprio lar. Na véspera do casamento, ela apareceu na minha porta. E eu soube, pelo olhar dela, que algo tinha mudado. Ela não estava desesperada. Não estava culpada. Não estava confusa. Estava calma. Uma calma profunda, bonita, cheia de decisão. Uma calma que eu nunca tinha visto nela, nem aos 17 anos, nem aos 25, nem nos reencontros recentes. Ela estava inteira. E havia algo novo nos olhos. Coragem. Ela respirou fundo. Posso entrar? Meu corpo aqueceu inteiro. Claro, respondi. Ela entrou devagar, como sempre fazia, como se cada passo contasse uma história. Quando se virou para mim, seus olhos estavam brilhando, não de tristeza, mas de algo que me atingiu como um sopro quente. Liberdade. Eu terminei o noivado, ela disse, sem rodeios. Eu senti o mundo balançar. Sônia! Ela levantou a mão, suave, pedindo silêncio. Eu terminei porque percebi uma coisa que estava tentando evitar. Pausa. Eu estou tentando construir uma vida que não é minha. Pausa. Porque a minha vida sempre foi com você. Meu coração bateu tão forte que senti o pescoço pulsar. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Até ficar perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dela, o mesmo perfume que me acompanhou na adolescência inteira, o mesmo que eu aprendi a esquecer e agora lembrava com uma dor boa. Eu amei Helena, ela continuou. Amei do jeito que eu consegui. Pausa. Mas eu nunca vivi amor com ela. Pausa. Eu sobrevivi ao lado dela. Pausa. Mas com você, eu existo. Minhas lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse impedir. Ela sorriu triste, mas não desviou os olhos. Eu não estou aqui para te pedir absolvição, disse. Nem para te pedir que apague o passado. Pausa. Eu estou aqui para pedir outra coisa. Meu corpo inteiro estremeceu. O quê? Perguntei, com a voz arrebentada. Ela respirou fundo. Profundo. E então disse a frase que eu esperei por 10 anos sem admitir. Paula, deixa eu voltar para casa. Eu desmoronei. Dei 2 passos para frente, levei as mãos ao rosto dela e senti aquela pele que eu conhecia melhor do que conheço a minha própria. Ela fechou os olhos quando me toquei, como se finalmente desse permissão para sentir tudo o que evitou por anos. Eu nunca deveria ter te perdido, Sônia disse, com a voz tremendo. Mas se você me deixar, eu prometo que vou passar o resto da minha vida fazendo isso valer. Eu não consegui falar. Só consegui acariciar o rosto dela. Ela segurou minha mão e encostou a bochecha nela, como quem reconhece um lugar que achava ter desaparecido. Eu te amo, ela murmurou. Eu amo desde a primeira vez que você me chamou de teimosa. Eu amo desde o banco do parque. Eu amo desde as tardes em que você me esperava esconder minha coragem. Pausa longa. E eu amo agora, de um jeito que eu nunca tinha amado antes. Eu respirei fundo, tentando absorver todas as versões daquela mulher diante de mim. A menina dos 17 anos, a jovem assustada dos 20, a mulher madura dos 30. Todas ali, todas juntas, todas me olhando da mesma forma. Como se eu fosse o destino e ela tivesse acabado de chegar. Sônia, consegui dizer, com a voz embargada. Eu esperei você sem saber que esperava. Esperei nos anos em que disse que tinha superado.
Esperei nos dias em que achei que te odiava. Esperei quando achei que nunca mais veria você. Pausa. E esperei mesmo quando achei que não tinha mais nada a esperar. Ela abriu os olhos devagar. Havia chuva neles, mas também havia sol. Havia dor, sim, mas havia amor. E amor daquele que não se pede, amor que nasce sozinho. Então, eu disse, aproximando meu rosto do dela, volta para mim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, emocionado, cheio de luz. E assentiu. Eu estou voltando agora. E então Sônia me abraçou. Um abraço inteiro. Profundo. Lento. Não era um abraço de saudade. Nem de culpa. Nem de confissão. Era um abraço de pertencimento. O tipo de abraço que diz sem palavras. Eu encontrei meu lugar. Senti seu coração batendo no meu peito, no mesmo ritmo, como se nós duas estivéssemos finalmente respirando dentro da mesma história. Ela sussurrou no meu ombro. Eu quero começar tudo com você. Pausa. Mas do jeito certo dessa vez. Pausa. Sem fugir. Pausa. Sem me perder. Pausa. Sem te perder. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em 10 anos, eu me senti inteira. Dias depois, caminhamos juntas até o parque onde tudo começou. O banco ainda estava lá. As árvores ainda nos protegiam da chuva. E o vento soprava como se reconhecesse nossas sombras. Sônia segurou minha mão. E dessa vez, não era proibido. Não era escondido. Não era perigoso. Era real. Era nosso. Ela virou para mim e disse: Eu quero viver a minha vida com você agora. Pausa. Não a vida que o mundo esperava. Ela apertou minha mão. A vida que eu sempre sonhei. E ali, naquele mesmo lugar onde duas adolescentes confusas descobriram o amor, duas mulheres agora maduras, feridas e fortes decidiram reconstruir tudo o que a vida tentou levar embora. Eu respirei fundo e sorri. Então vamos começar. Sônia sorriu também, aquele sorriso que eu reconheceria até no escuro, e encostou a cabeça no meu ombro. O tempo parou. O mundo ficou pequeno. E tudo, absolutamente tudo, fez sentido. Porque algumas pessoas não são capítulos. Não são lembranças. Não são amores antigos. Algumas pessoas são destino. E Sônia sempre foi o meu. E pela primeira vez, ela escolheu ficar.